E hoje, segundo a Paty, tendo roubado a roupa da minha avó, né? Olha ela aí. E hoje nós vamos falar de um negócio que vocês estão pedindo há muito tempo. Paty, sabe o que nós vamos falar? Sobre o uso de enteógenos na prática espiritual. Nós vamos falar se pode encher o caneco de maconha, e de ayahuasca, e de DMT, e de psilocibina, e de LSD, e de LHC. Isso funciona na prática meditativa? Tem função na prática espiritual? Aliás, agora aqui eu vou devolver a pergunta pra você antes da gente passar pra vinheta. Por que raio vocês estão tanto me perguntando disso? Vocês estão a fim de ficar louco, não é isso? É isso, né? É isso ou não é isso? Então tá. Se você está chegando no nosso canal agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, de transformação da consciência. E se esse conteúdo fizer sentido para você, por favor, deixa aqui seu comentário no comentário de alguém, deixa seu joinha, seu desjoinha, se inscreve no canal, clica no sininho, aquela coisa toda. Então, a gente ainda tá na minha casa. Se você tá chegando aqui hoje, você vai falar assim: ah, e quando vocês não estiveram? Aí tem todos esses outros vídeos maravilhindos para você assistir enquanto a gente estava no nosso antigo estúdio. E agora nós estamos, não sei quando você está assistindo esse vídeo, pode ser que você esteja assistindo no futuro do pretérito, não é? Ou no futuro do futuro, ou sabe Deus quando. Mas se você está assistindo agora, no comecinho de 2022, a gente está mudando para o nosso estúdio novo, que vai ficar incrível, não é não, Pechugs? Ah, vai. Vai. Mas, nesse final de ano, toda vez que eu abri a caixinha de perguntas, toda vez que eu li os comentários, sempre tinha alguém me perguntando: mas é maconha, é a psilocibina, e o LSD, e beriberi. Ó, eu vou colocar a minha posição enquanto um sadhaka, isto é, um discípulo de uma tradição espiritual, que faz práticas sérias e que ouviu determinadas explicações do meu mestre dentro dessas tradições das quais eu faço parte. Se a sua tradição faz diferente, não sei. Mas o fato é, eu, Guilherme, até hoje, nunca usei nada. Então quando vocês me perguntam, e ayahuasca, e sei lá, maconha, etc e tal, a única vez que eu cheguei perto de maconha foi quando eu estava fumando cachimbo, colocaram no meu cachimbo sem eu saber, e eu desmaiei. Eu nem sabia que tinha aquilo ali dentro, eu desmaiei, rolou umas paradas loucas, meu primo que estava lá que conta, eu apaguei, e foi isso, assim. Eu nunca usei voluntariamente nenhum tipo de droga, até porque todos os efeitos que todo mundo sempre me falou acerca do uso de enteógenos em meio a contextos de práticas, eu sempre tive fazendo prática. Então, demora mais? Demora. Mas o Shunryu Suzuki, esse cara aqui, ele disse lá nos anos 70, 60, quando era o auge de toda essa coisa de utilizar, não é, das substâncias para tentar ter experiências transcendentais, na época do Timothy Leary e do Ram Dass, ele dizia assim: olha, os enteógenos funcionam, mas é como você tentar entrar na sua mansão pela janelinha basculante do banheiro. Se a mansão é sua, você pode entrar pela porta da frente, você só tem que lembrar de encontrar as chaves. E essas chaves, embora perdidas, também são suas. Essas chaves são as chaves da sadhana, as chaves da prática. Tá. Eu não vou ser moralista aqui em relação ao uso dos entorpecentes. Por quê? Porque, em primeiro lugar, desde sempre a humanidade, desde tempos antigos, utilizava de substâncias naturais ou manipuladas para enlevar a mente a estados alterados de consciência. Os indianos de outrora usavam o soma, que era uma bebida feita de, ou provavelmente de leguminosas ou cogumelos, era uma mistura de plantas lá que levavam um estado de experiência com o divino. Eles diziam que aquele era o elixir dos deuses, a bebida de Indra, e que os sacerdotes, em profundo preparo, depois de muitos mantras recitados, muitos rituais feitos, bebiam soma e poderiam ter com os deuses. A mesma coisa você vai ver em textos de boa parte das outras tradições, e você vai ver isso muito acontecendo dentro das tradições nativas brasileiras e americanas em geral, né? Usando desde o peyote no norte, na América do Norte, né, no México, até aqui a ayahuasca e a jurema e tudo mais, esses cipós todos, como meios hábeis de elevar a consciência a um outro estado.
Ok? Beleza, então isso o ser humano sempre fez. A gente descobriu, né, a potência e os hinos que a gente cantou, mesmo as bebidas alcoólicas, né, o hidromel, que era o musso dos deuses nórdicos, o vinho e a cerveja, né, existiam deidades para consagrar essas bebidas, porque esses estados alterados de consciência produzidos a partir do uso de bebidas alcoólicas, para as culturas antigas, era uma espécie de enlevo da consciência a um estado diferente, a um estado mais sublime. Ok, mas primeiro não é porque a coisa é antiga que ela é necessariamente verdadeira para sempre, as coisas se atualizam e se transformam. No caso do Yoga Darshana, a tradição do yoga enquanto filosofia, como ciência de investigação da consciência, ciência da última libertação, lá no texto do Yoga Sutra de Patanjali existe um trecho no terceiro capítulo, o Vibhuti Pada, em que ele fala que esses samadhis, no quarto capítulo, perdão, no Kaivalya Pada, tá ali entre o terceiro e o quarto, eu não me lembro agora, mas que ele vai dizer que, num único sutra, ele vai dizer que dá para acessar estados de samadhi específicos, não duradouros, através do uso de plantas e ou minerais. Ok. Mas no próprio comentário do Vyasa, ele diz, esses estados não fixam. Então, essa é toda a minha discussão em relação ao uso de drogas como mecanismo de prática. Então, essa é a primeira dimensão da discussão que eu quero ter com vocês. Se a tua utilização da psilocibina, do LSD, da maconha, do que quer que seja, for no intuito de produzir efeitos espirituais, o que os textos vão dizer dos yogis, e aí eu posso dizer como categoria que ninguém investigou isso com maior profundidade, né, as instâncias da consciência, as sutilezas da mente, do que os yogis na Índia, budistas, jainistas, hindus, tântricos, etc. E eles vão dizer, esses estados produzidos de fora para dentro, pelo uso de substâncias, pelo uso de uma experiência coletiva, ou até mesmo pela indução de um guru, não duram. Se você receber uma bênção de um samadhi do teu mestre, ele encostar na tua testa e você ter uma experiência de consciência elevada, isso não é desejável, isso não é buscado. Quando um mestre faz isso é para provar para você isso é possível e para fazer certas conexões para você ter uma dimensão de como essa experiência acontece. Mas isso não é algo que se busque. Por quê? Porque a ideia é que você construa essa experiência. Eu já contei aqui no canal, mas vou contar de novo, que uma vez o Yogananda tinha voltado dos Estados Unidos e foi visitar Shri Yukteswarji no ashram dele. E aí tinha um menino lá que ficava horas e horas fazendo Kriya Yoga e não entrava em Samadhi. O Yogananda ficou com dó, correu lá, botou o dedo na testa do menino, o menino entrou em Samadhi e imediatamente ele ouviu a voz de Shri Yukteswar bravíssimo no andar de baixo, chamando ele, Yogananda! Aí o Yogananda corre lá, sim, mestre, o que foi? Ele fez, por que você fez isso? Agora ele vai associar Samadhi a nós e vai pedir a mim para continuar dando esse tipo de experiência que ele deveria construir por si mesmo. E além disso, né, se você induzir ao Samadhi sem o preparo adequado, sua mente pode se partir e não voltar mais, não ter mais estrutura para retornar de maneira saudável. Então, na dimensão do caminho espiritual, é saudável que você tenha um caminho pavimentado para ir se desenvolvendo na jornada. Porque seria a mesma coisa de eu dizer para você, ó, se eu te der uma dose absurda de anabolizante, você consegue fazer uma maratona sem ser um atleta, não consegue, Paty? Se eu der uma dose perigosa de anabolizante, uma pessoa não atlética, uma pessoa semi-atlética consegue correr uma maratona, malemar, né? É possível. Eu não estou dizendo que é uma regra, mas é possível. Sim. É aconselhável? Não. Pode ser que a pessoa morra, inclusive, no meio do processo, né? Pode. É a mesma coisa em relação ao Samadhi, assim. Não é como uma substância de fora que você vai conseguir um desempenho incrível numa prática meditativa. E tem uma outra coisa importante a se dizer sobre isso, gente. A experiência é uma etapa da prática dos upayas. Mas o processo também é esperado, desejável e necessário. O percorrer do caminho, o experimentar das dificuldades da sua mente, da tagarelice mental, das inquietações dos seus desejos, das volições dos seus desejos, tudo isso é necessário, é desejável para você ir criando essa musculatura interna. Não é, meditação não é para ter pirotecnia espiritual, não é sobre isso. Eu falei isso num podcast no qual eu fui recentemente, que a pessoa estava lá, o pessoal estava muito preocupado em provar efeitos espirituais. Eu disse, mas meditação nem é sobre isso.
né? Porque me pediram, dá pra gente fazer, vocês vão ver, eles vão fazer esse desafio, eu até toparia. Vamos fazer 12 horas de meditação aqui, você fica conduzindo com as pessoas. Olha, para eu fazer 12 horas de meditação, não é uma coisa que fica, né? Não é surpreendente para quem tá de fora, ué, você me viu fazer os retiros. É um negócio que as pessoas vão dizer, uau, nossa, vocês vão me ver lá sentado, fazendo sadhana, fugindo, a consciência vai e volta. Não é sobre isso, é o caminho mesmo, sabe? Então, assim, se você tá buscando alguma substância para fazer um bypass, usar tipo um password, né, um truque para pular etapa no caminho espiritual, eu vou te dizer que não só não é desejável, como provavelmente não vai funcionar como você quer, e isso não vai durar. Você vai ter uma experiência... Olha, o Ram Dass, e eu recomendo muito que vocês leiam o livro dele, assistam os documentários sobre ele, até ele encontrar o guru dele, o Maharaj, ele falava que ele estava usando doses cada vez mais perigosas de LSD e de psilocibina, porque ele fala essa frase, the highs were very high and the lows were very low. Quer dizer, cada vez que ele tinha uma viagem, elas eram incríveis, mas quando ele saía delas, ele caía de volta para o mundo numa angústia inacreditável. Aliás, o Yogananda falava disso muito antes, uma geração antes do Ram Dass, dizendo, induzir uma pessoa ao Samadhi sem o preparo para ela cultivar esse estado como seu, pode gerar esse tipo de frustração. Ela vai voltar para o mundo e achar o mundo uma verdadeira, perdão, a palavra é uma verdadeira merda, né? Então, o que eu te recomendo mesmo, que você procure um professor adequado que possa te treinar no Yoga Sadhana, ou numa via espiritual adequada, e ele vá modulando, porque o caminho dói, demora e dá trabalho, ele leva tempo para se fixar. E se a sua tradição espiritual contém o uso de substâncias, como por exemplo as tradições xamânicas mesmo, né, um pajé e tal, olha, em primeiro lugar, é discutível se o que esses pajés estivessem procurando fosse moksha, a última libertação, tá? Eu já ouvi que há um foco muito maior em viver uma vida imanentemente falando mais bem resolvida do que atingir estados sublimes. Isso é algo para a gente discutir no próximo momento. Mas se a tradição xamânica na qual você está, ou a tradição iniciática na qual você está, for séria, o uso de substâncias vai ser ministrado em contextos muito específicos, e isso nos leva à questão da ayahuasca, porque dentro dos contextos que usam daime, até onde eu sei, você tem que usar esse tipo de substância sob o cuidado e o preparo, mediante a jejum, mediante a oração, mediante a canções que vão te preparando durante a semana inteira, para depois tomar o chá. Não é só sobre ter uma viagem louca com chá, vomitar, passar mal, ver um monte de coisa. Não é sobre isso, não pode ser assim. Essa é uma parada, gente, que nesse nosso mundo cheio de pressa, precisa ser posto com muita clareza. As experiências transformadoras mais significativas que você vai ter durante a sua jornada espiritual não vão ser produto de eventos escalafobéticos. Elas vão vir aos poucos, elas vão chegando de mansinho. E de repente você vai perceber, uau, aconteceu e eu nem estava notando. Tá? Eu não estou dizendo que essas substâncias não tenham seu poder. Eu respeito bastante os enteógenos nas mãos de quem saiba usar de maneira sagrada, de maneira ponderada, em pessoas que, mediante um exame prévio, não tenham predisposição a nenhum surto psicótico, tampouco nenhuma predisposição, sei lá, cardiorrespiratória, instável. Tudo isso, né, Paty, seria necessário das pessoas verem antes de fazer esse tipo de experiência, você não acha? Uhum. Assim, cara, você quer usar esse tipo de coisa pela sua própria conta? Eu estou dizendo, eu desrecomendo. Mas a primeira coisa que eu diria que você deveria fazer é procura um médico e ver se você está com a tua saúde em dia. Mesmo. Tá? Eu não estou sendo careta, eu estou dizendo o seguinte. Cuidado, porque mesmo uma sadhana secreta, uma sadhana mesmo, uma meditação normal, eu não recomendo que a pessoa faça sem iniciação. Nesses dias mesmo de uma pessoa me perguntando de novo sobre Kriya, eu falei, olha, ou você acha Acharya, ou não faça por livro, por vídeo, não faça essas coisas. Vai te fazer mal. Bom, então essa é a dimensão do campo espiritual. Se você for usar, use com responsabilidade e cuidado também para que nem a experiência transcendente da própria meditação
menos ainda o uso da substância, não sejam vias escapistas para você se anestesiar em relação à realidade. Porque não tem outro campo, não existe outra dimensão na qual você vai resolver suas tretas, senão este aqui. Este aqui da dimensão do teu campo psicológico, com o campo da praxis, com o campo da vida real, tá bom? A outra coisa que eu posso dizer sobre substâncias então tá, na dimensão espiritual falei o que me cabia, o que eu acho que vale a gente discutir sobre o que eu estou percebendo nas pessoas hoje. Em primeiro lugar, existe sim todo um preconceito em relação ao uso de substâncias, a maconha principalmente, porque se a gente pensar em termos de índices de letalidade, álcool e cigarro matam muito mais do que maconha, fazem muito mais mal do que maconha, beleza. A gente está vendo uma série de benefícios com o uso do canabidiol e de todas essas outras substâncias. Eu não vou me meter a falar sobre isso porque não é minha área, não é minha expertise, eu não falo do que eu não sei. Mas eu sei que assim, gente com Parkinson, gente com convulsão, gente com depressão tem se tratado com canabidiol, e é uma tristeza que por conta de uma série de preconceitos irracionais a gente vete esse tipo de avanço por conta de um conservadorismo que nem é conservador de fato, ele é só estúpido. Eu altamente recomendo que você estude, leia e assista documentários sobre essas proibições das drogas e quando elas vieram e como elas vieram e por que elas vieram, porque a gente vai começando a perceber que por trás desses racionalismos paternalistas que os estados começaram a desenvolver, sobretudo no começo do século XX, há uma tentativa tacanha, pífia e burra de controle da sociedade que nunca funcionou. Esse é um ponto. Então assim, o que o Guilherme pensa sobre as drogas? Que deveriam ser todas elas legalizadas. Porque eu ia ser a favor de drogas? Eu falei no começo do vídeo que eu nunca usei, então acho que dá pra entender que não, né? É isso, que eu quero agora aplicar droga em todo mundo, quero ficar loucão. Eu e meu marido, coitado, nem bebida alcoólica ele bebe, nunca bebeu, nunca gostou nem de nada, né não? Só um suco de bolhas. E depois eu conto pra vocês o que é suco de bolhas. Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é, por que eu acho que deveria ser legalizado? Porque essa guerra toda em combate às drogas mais fortalece a violência, o medo, o crime e o tráfico do que efetivamente ajuda as pessoas a se afastarem das drogas. Fato, as pessoas se afastaram muito mais do cigarro e da bebida quando houve políticas públicas para educar a população explicando que aquilo não é legal, do que quando, por exemplo, nos Estados Unidos, começo do século XX, proibiu-se as bebidas alcoólicas. Essa proibição não fez com que as pessoas deixassem de beber e fez acender o poder à máfia. Toda a história do poderoso chefão que a gente acompanha e tudo mais, né, Al Capone, essas histórias todas vieram daí. Né? Você proíbe as pessoas, e as pessoas sempre quiseram usar coisas para ficar loucas. Gente, assim, não é proibir a maconha ou a cocaína ou isso ou aquilo que vai fazer com que as pessoas sejam menos deletérias a si mesmas. É conscientização. E nesse sentido, eu estou com Krishnamurti e com os demais mestres dizendo, deixe que os seres humanos deliberem sobre suas questões até certo ponto. E que vacina, por exemplo, não é um ponto de discussão, tá? Porque aí, nesse caso, é um problema coletivo. A pessoa não imunizada apresenta um risco pro coletivo. E num mundo hiperpopuloso, onde as pessoas viajam tanto e entram tão rápido em contato com gente que vai para lá e para cá o tempo todo, é perigoso. Mas, no caso das drogas, eu diria, políticas sérias, públicas, de conscientização, valeriam muito mais do que proibições. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, que é o ponto da minha pergunta que eu fiz para vocês. Desse afã maluco que todo mundo tem tido e me feito esse mundaréu de perguntas sobre o uso de substâncias na prática espiritual, se é válido ou se não é. Gente, qual é que é? O que tá pegando? Vamos tentar entender isso juntos? Nós estamos vivendo um cenário atípico e mesmo você, bolsonarista da resistência, que tá aí negando pandemia, negando vacina a essa altura do campeonato, há de convir que esses últimos 3 anos, estamos entrando no 3º ano da pandemia, foram muito difíceis, muito atípicos, né? Foram anos exaustivos. Eu tô exausto, se vocês não estão, eu fiquei, até onde vocês foi, o Eduardo comentou, nossa, a sua energia vital tá baixa, né? No final do ano passado, eu tava exausto mesmo, gravando os vídeos aqui, fazendo 1000 coisas e cuidando, né, da mudança do instituto, todo esse peso da pandemia, as pessoas ficando doentes. Todos nós vivemos isso, essa loucura toda de trabalho em casa, trabalho fora de casa, vai abrir, vai fechar. E nesse sentido é natural
que, diante do mundo como está, a economia, a política, nossos líderes de todos os lados parecendo mais caricatos do que a caricatura daquele filme Não Olhe Pra Cima, vai ter vídeo sobre isso. Né? Porque aquilo é um filme caricato e a gente olha para os nossos políticos de todos os espectros e parece aquilo, parece que existe tempo para a gente discutir as obviedades quando não há, é só bobagem intelectual, é só masturbação mental, é só entretenimento do ego. Então assim, a gente olha para a realidade e tem vontade de fugir, a gente olha para o planeta entrando em colapso pelo nosso mau uso da vida, né? Esse consumismo maluco que a gente tem feito, que é incompatível com a vida na Terra. E aqui, de novo, eu não estou falando de direita, de esquerda, eu estou dizendo, o ser humano está supondo que ter é igual a ser, e a gente sana as nossas angústias, ou comprando e se anestesiando, ou querendo se anestesiar mesmo. E nesse sentido, o uso de substâncias tem me parecido, o uso excessivo de substâncias, tem me parecido como uma forma desesperada de fuga. E o problema é, até que você se autodestrua, e isso não é o que seja desejável e não vai trazer paz nem felicidade, mas até que você se autodestrua, destrua esse organismo completamente, cada vez que você voltar, deteriorado ou não em sua condição psíquica e emocional, você vai voltar para a realidade da qual você está tentando fugir. Então a minha observação sobre isso é, procure ajuda terapêutica, eventualmente psiquiátrica, procure uma sanga para você praticar junto, procure um grupo no qual você tenha pertencimento e você possa ter acolhimento para falar e ser ouvido e para ouvir também. Mas não tenta fugir da realidade tal qual ela é pelo uso de qualquer substância que seja, porque isso não vai trazer paz, não vai trazer resposta. Existe um capítulo inteiro no nosso livro, A Revolução de Sid Spett, já esse aqui, acerca de anestesias venenosas. E eu falo bastante sobre aquelas anestesias que, como as drogas, são anestesias óbvias, né? A gente se entorpece para ficar fora da realidade, mas as anestesias venenosas, elas têm incontáveis dimensões. São anestesias venenosas também esse nosso fetiche de ficar olhando tragédia na TV ou na internet. São anestesias venenosas também ficar tentando discutir metafísica. São anestesias venenosas também ficar fazendo a manutenção do nosso modo de se comportar, de pensar, de falar e de agir. Então, nesse sentido todo, o que eu tenho a dizer sobre o uso de substâncias, sobre o campo espiritual já foi dito, sobre o campo da discussão de política de saúde eu acabei de dizer, e sobre essa questão toda de fugir da realidade. Veja, eu sou um yogi, e por mais que eu falhe enquanto sadhaka, né? Enquanto eu seja um trôpego sadaquinha, eu sei que não há escapatória se não lidar com a realidade que eu tenho diante da minha fuça. Não tem jeito. Estava falando agora para o Felipe e para a Paty. Pensar no meu mestrado, por exemplo, que alguns de vocês estão acompanhando, me apavora? Ah, sim. Mas quando eu centro e simplesmente vou fazer o que eu tenho para fazer, eu começo a pensar que uma das grandes coisas que eu tenho aprendido com o mestrado, além de encontrar gente incrível, aprender coisas fabulosas, faz o que você tem que fazer, independente de gostar ou não. Porque isso vai te ajudar a lidar com a realidade tal qual ela é, e não como você gostaria que ela fosse, porque o mundo não é um inferno, não é um purgatório, mas também não é um playground colorido. Eu não acho isso, eu acho que o mundo é tal qual é. E nós temos que treinar nossa visão para lidar com a realidade, com seus horrores e com suas belezas. E se tem uma fórmula para escapar desse peso de si mesmo, desse esvaziamento nihilista desses nossos tempos, e te dar sentido e propósito para a vida, comece a olhar para o outro, estenda sua mão para o outro, faça de si mesmo alguém compassivo, desenvolva qualidades altruístas, como um remédio mesmo. Porque quando a sua vida for maior do que o tamanho do teu próprio umbigo, quando você considerar o espaço, a dignidade, a dor do outro como suas, quando a gente souber dar as mãos e pensar em nós e em nosso, ao invés de eu e meu, a gente começa a dar passos significativos para modificar esse paradigma estruturalmente vicioso e falido no qual a gente está vivendo e do qual a gente tão desesperadamente está querendo escapar, que a gente quer usar qualquer coisa que me faça esquecer que eu estou inserido nesse mundo a qualquer momento. Acho que é isso que eu tinha para dizer. Torçam para que logo, logo a gente tenha o nosso estúdio novo pronto. Manda esse vídeo para os teus amigos. Se tiverem discordâncias, concordâncias, coloquem aqui. Se eu não conseguir responder todos os comentários, tenham paciência. A gente vai respondendo nos vídeos ou lá nos stories. Tá corrido, né, Paty? Só um pouco. Então eu não consigo responder todos os comentários, mas eu os leio e eventualmente eles viram fomento para as nossas próximas discussões.
Espero vê-las quando isso tudo melhorar e a gente vai ter viagem para a Índia esse ano, em julho, e no ano que vem, vai ter retiro, e vai ter um monte de coisa para a gente se ver e praticar profundamente juntos. Se você tiver confiança e vontade de praticar conosco, vai ser um prazer tê-la conosco. Até lá! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.